São 7h51, 7h51. Bom dia pra você que acordou atrasado, né? Perdeu aquele restinho de sono ali. Ou bom dia pra você que não dormiu a noite toda. Bom dia pra você que já vem há muito tempo não dormindo. Bom dia pra você que deita pra dormir e quando percebe é 1, 2 horas da manhã ainda não dormiu. Bom dia pra você que dorme no começo da noite e acorda aí por 3, 4 horas da manhã e daí não consegue mais pegar no sono. Às vezes acaba dormindo quando o despertador já vai tocar. Por que eu tô falando com vocês que estão acordando agora? Porque o nosso assunto hoje é insônia. Toda quarta-feira a gente recebe com muito carinho aqui Dr. Maurício Mohalem Valente, criador da reprogramação biológica. E hoje a gente vai falar sobre insônia. Não durmo à noite, não sinto sono durante o dia. Pior que não dormir é o corpo não querer descansar, doutor Maurício. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Valéria. Prazer estar aqui também. Bom dia, ouvintes aí da Rádio T e das nossas mídias sociais, tá bom? Então vamos lá. Sono, a gente sempre fala que, via de regra, Valéria e ouvintes, é um termômetro. O que significa? Não existe necessariamente um conflito específico do sono. Sono pode ser alterado em vários conflitos biológicos, né? Nós já explicamos aqui, mas vale a pena passar, que o conflito biológico é caracterizado quando você tem, em algum momento da sua vida, um evento inesperado, dramático, e que você teve que viver aquilo meio que sozinho, tá bom? Então, toda vez que você passa por isso, a gente chama de um choque emocional, um choque biológico. O corpo, então, vai criar um programa de defesa, um programa autonômico, ou seja, que independe da sua vontade, e isso acabou ficando conhecido como doença. E a insônia é um programa biológico também de defesa. Ela não é necessariamente um programa próprio, ela é uma sequela, uma consequência de outro programa que foi disparado. A mesma coisa das dores de cabeça. As dores de cabeça também, que nós já falamos, não tem um conflito específico. Porém, dá para falar algumas coisas bem bacanas sobre insônia. Agora, é interessante que o Dr. Maurício fala, é um conflito que precisa ser resolvido. E a gente já falou aqui outras vezes que aquilo que você não consegue resolver conscientemente, o teu corpo vai tentar resolver. Mas eu sei que quem está ouvindo a gente, às vezes até acorda e percebe que está pensando no problema, né, doutor Maurício? Às vezes, nesse período de pandemia, às vezes é uma dívida, às vezes uma situação não resolvida emocional. Às vezes você está aí vivendo com o teu cônjuge, mas está numa relação difícil, não consegue dizer aquilo que sente, daí acorda e fica meio que ruminando ali, tentando, remoendo, tentando... Tem gente que até cria a versão na cabeça do que precisa solucionar, mas às vezes não consegue. Esse é o consciente. Agora tem também o inconsciente, aquele que acorda e já pega o celular e daí já desliga também, né? Ah, já que eu não tô dormindo mesmo, em vez de ler, já pega essa telinha e já fica mais desperto ainda, né? O sono, ele tem, apesar dele não ter um conflito próprio dele, ele ser consequências de vários fatores, de você estar preocupado, de você estar com problema de território, mas, via de regra, o sono tem muito a ver com as suas inseguranças, ou seja, o medo pelo que está por vir, o futuro. É muito comum você encontrar em pessoas insones que teve trauma lá de uma separação da mãe no início da vida. Ontem mesmo eu tratei um bebê de 10 meses que não dorme. Por quê? Porque quando ele nasceu, ele foi separado precocemente da mãe, passou várias horas longe da mãe. Então, à noite, ele tem uma insegurança muito forte. Insegurança é um jeito bonito de falar medo, tá bom? É um medo que vem de trás de um predador, de um perigo que você não consegue resolver. Então, imagine uma pessoa endividada, que foi o que a Valéria falou. É uma pessoa que está com medo, ela está com medo do futuro, como que vai ser a vida dela, se ela vai pagar as contas. Então, a gente tem percebido que a insegurança é o prato cheio para fazer com que você perca o teu sono com mais facilidade. Agora, o que é interessante disso tudo é que às vezes você fala assim, nossa, eu entendi agora ouvindo o Maurício e a Valéria, por que eu perdi o sono? Eu perco o sono realmente porque eu tô com uma dívida financeira, eu tô inseguro, beleza. Isso é o além, mas tem algo além do aparente, você acha que é isso. Só que quando a gente aprofunda na sua história, aprofunda na tua infância, a gente descobre que você tem muita falta do pai. Você tem uma separação porque o pai é o dinheiro. Porque daí você entendeu que tem a dívida, e aí a gente tem 3 situações. Primeiro, eu entendi que tenho a dívida, mas estou desempregado, não consigo pagar a dívida. Isso. Segundo, eu entendi que tenho a dívida, mas eu continuo fazendo dívida.
E terceiro, nem sei por que eu me meto em tanta dívida, né, doutor Maurício? E aí a gente vai buscar isso que o doutor Maurício falou, dinheiro é pai. E aí, o que fazer? Se eu não tive meu pai, se eu não conheci meu pai. Aí a minha insônia não tem solução? Tem, claro que tem. Vixe. Cara, eu fiz uma pergunta de reprogramadora. Claro. Então, essa pergunta provavelmente muitas pessoas estavam fazendo nesse momento, Valéria, muito legal. Então, o que que acontece? Você tem que olhar sempre para a origem de tudo. Existem situações na nossa vida que são releituras, não são a causa inicial do conflito. Então, aquela dívida sua que te tirou o sono agora, você não pode acreditar que essa dívida é a causa da tua insônia. Ah, então se eu resolver isso, eu vou dormir. Muitas vezes não. Por quê? Porque o teu trauma mais intrínseco, o teu trauma mais profundo, está lá no início da tua vida, na tua infância, e é com o teu pai, por exemplo, né? O dinheiro não é uma regra, mas normalmente está muito envolvido com o pai. E se isso não houver uma cura dentro de você, por isso que seu pai pode estar morto, seu pai pode ter te abandonado e você nunca mais visto o teu pai, porque a cura é dentro de você. Agora, esses caminhos da cura, essas ferramentas da cura, vou deixar vocês curiosos, né? Porque aí vocês têm que aprofundar, porque às vezes não dá para passar tudo aqui. Mas o entendimento é importante para vocês, tá? Saber como seguir um caminho. Aliás, tudo, Valéria, acontece na nossa vida assim. Cara, a primeira infância é onde nós vivemos todas as nossas experiências, inclusive ruins. E aí tudo que eu vivo na minha vida adulta são processos de releitura. Agora, é interessante a gente falar disso, né? Você que está ouvindo aí, o doutor Maurício falou assim, a solução, você às vezes tem um aprofundamento maior. Uhum. Mas a gente precisa entender, você que está aí ouvindo, que tem solução, entendeu? E que a solução, muitas vezes, não é tamponar essa crise, não é tomar medicamento para dormir. Porque, assim, vamos pensar que o seu cérebro e o seu corpo é uma máquina viva e está precisando resolver um problema. Aí você vai tomar um medicamento aí, um barbitúrico para dormir. Ok. E aí? Não resolveu o problema. Então, o teu corpo é como, eu falo sempre que é como um encanamento. Se a gente tem um vazamento aí no encanamento da sua torneira, no sifão, e você passar uma fita crepe, uma silver tape, dependendo da força da fita, vai demorar um pouco mais, mas ele vai abrir em outro lugar, né, doutor Maurício? Com certeza. E talvez é isso que a gente sempre tenta trazer com esse olhar da reprogramação biológica, é que o teu corpo, ele não é mauzinho, ele tá tentando te ajudar. Só que como não tem consciência, você precisa buscar isso, não é? Perfeitamente colocado. Inclusive, eu queria abrir rapidamente 2 minutinhos para falar que a gente não está aqui para polemizar nada, a gente aceita tudo, a medicina tem o seu lugar no mundo, sempre teve, sempre terá. Porém, eu queria explicar um pouquinho a diferença de remédio alopático, né? O remédio alopático, esse aí, tarja preta, que você toma para insônia, o seu Rivotrilzinho, e seja lá o que for, esse remédio... Não chama ele de Rivotrilzinho, senão ele se apega, né? Ele se apega. Esse remédio que você toma, ele não promove cura, ele promove, a gente chama de supressão. O que é uma supressão? Supressão é você tem um rato em casa, você joga 3 tapetes em cima dele, certo? Você tampa o rato, mas o rato tá lá. Ele tá vivo. Daqui a pouco ele vai caçar uma saída do tapete, ou quando você tirar o tapete, o rato vai voltar a agir na sua casa. Ele vai roer o tapete. Ele vai roer o tapete. Então, assim, remédio alopático, ele causa supressão. É só você lembrar como que é feito o remédio, o soro antiofídico, o antiveneno de cobra. Como que ele é feito? Você pega o veneno da cobra, você aplica no cavalo, numa dose menor, o cavalo sofre, o cavalo soa, o cavalo deita, aí você tira o plasma sanguíneo dele e faz o soro antiofídico, o antiveneno. Então, e o que isso nos ensina? Isso é cura. Muitas vezes, para você se curar da tua insônia, você vai ter que olhar para suas dores. Você vai ter que tomar o seu veneno. Você vai ter que tomar esse veneno. Você tem que ter coragem de olhar para isso. Quando você não tem a coragem ou você tem a ignorância, e não, vamos lembrar que ignorância não estou ofendendo ninguém, tá, pessoal? Ignorância é não saber sobre alguma coisa. Quando você está ignorante ou você não tem coragem de olhar para onde você tem que olhar, aí você apela para o remédio. Aí quando você toma remédio, aí você faz supressão. Aí, às vezes, ele até dá um efeitinho, tal, para você, ali nos primeiros tempos você começa a dormir, porque eu pego vários clientes que estão tomando remédio para dormir e ainda assim não dormem. E daí aumenta a dose, né? A gente ouve muitas pessoas dizer, eu tive que aumentar a dose porque meu corpo acostumou. Teu corpo fez igual o encanamento ou o rato, ele deu um jeito de sair para outro lugar, né? Eu sinto, assim, que a gente vem, Valéria,
de uma questão já antiga, né, no nosso sistema, que tratar a cabeça é loucura. Então, assim, as pessoas acham, e aí se apegou a uma outra cultura, o mundo ocidental se perdeu um pouco nessas questões de remédio, de medicamento, de comprimido e tal. Mas se você parar para pensar, se você faz uma ginástica, você cuida dos seus músculos, se você melhora a sua alimentação, você cuida dos seus processos inflamatórios, com uma melhor alimentação. A mente também precisa de cuidados, a mente precisa de ginástica, a mente precisa de olhar. Então a gente precisa quebrar esse paradigma, essa crença de quem olha para a mente e para os seus traumas é louco. Isso vem de muito tempo atrás. Não, a gente precisa de ajuda. Às vezes algumas coisas a gente consegue sozinho, outras coisas a gente tem que pedir ajuda. E a insônia está dentro desse papel. Você tem que entender o que está acontecendo com a insônia, quais as ferramentas você pode atuar para trabalhar com a sua insônia, ao invés de só ficar suprimindo através de remédio. O rato está lá, mas ele está tampado. Tem umas toalhas bem pesadas em cima dele, então ele está preso, mas ele está lá. Então, só não joga um tapete que você gosta muito, porque senão ele vai roer. É possível que ele vai roer para sair de lá, né? Então, é isso que a gente fala. Agora, esse olhar para a insônia é um olhar muito, muito forte para a tua insegurança. Então, você que está assistindo, né, que ainda talvez não chegou a tua hora, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para tratar, eu não sei o que fazer. Então, olha para as inseguranças. Pega um papelzinho, vou dar uma dica para você. Pega um papelzinho e anota as inseguranças da sua vida, os seus medos. Aqueles medos que você projeta para um futuro. Eu estou preocupado com o meu trabalho, a minha casa do pão de queijo que não vai para frente, ou com a minha dívida financeira, ou com o meu casamento que eu não sei se ele está acabando ou não está acabando. Aí você anota isso, mas perceba que ao anotar isso, vai ser só uma pista. A gente chama de fio de Ariadne. Para quem não se lembra, Ariadne e, se eu não me engano, o Teseu, foram testados no labirinto para matar o Minotauro. Lembra disso? Então, para eles saírem do labirinto, Ariadne teceu um fio para que ela pudesse encontrar a saída. Então, quando você acha a pista, que é o teu casamento, que é o teu dinheiro, que é, de repente, uma doença do teu filho nas drogas, pode ter certeza que isso é apenas um fio. Isso é apenas uma pista. O olhar mais profundo da sua vida está para a sua infância. E sabe o que acontece com a nossa infância? O nosso ego, que é uma propriedade da mente, que atende os desejos do id, para traduzindo em miúdos, é assim, o id é os seus prazeres, só o que você gosta, só os seus desejos, tudo aquilo que você gosta, os prazeres. O ego, ele só quer atender isso. Então o que o ego faz? Ele te protege do que doeu e deixa você só com as coisas boas. Por isso que muita gente não se lembra da infância, muita gente não tem ideia do que aconteceu lá, mas é lá que estão as entranhas. É lá que você tem que olhar. Mas eu não consigo sozinha. Então, pelo amor de Deus, peça ajuda. Às vezes a gente pega paciente no consultório que quando ele lembra do trauma, ele percebe quanto tempo que ficou parado isso, né, doutor Maurício? Até porque imagine como seria se você tivesse um trauma muito dolorido e você ficasse fazendo essa releitura todo dia. Como seria a sua vida, né? Então, às vezes agora, nesse período que você está passando, o teu corpo vivenciou uma experiência muito parecida e aí trouxe isso de volta, né? Até para que você cure, né? Porque a gente brinca, né? A gente fala da casa, porque a casa é o nosso maior ambiente, né? Encanamentos, sujeiras, insetos. Mas assim, imagine que você tá com coisas que você foi guardando no porão, mas agora você vai vender a casa, vai reformar e resolveu trazer as coisas para cima. E aí agora que vai dar esse choque, né? Agora que vai dar esse choque. E tem que dar esse choque. Você tem que olhar, tem que doer. Existe um livro, por exemplo, eu indico para todos lerem, tá? É um livro que não é só para pessoas de área de saúde. Chama O Grito Primal. Ele é do Arthur Janov. Ele tem em PDF, na internet você consegue baixar. Esse livro fala muitas vezes que uma pessoa tem que dar um grito relacionado à sua infância. Um grito pela mãe que não viu. Por quê? Na infância, Valéria, a gente não pôde ser o que a gente deveria ser. Na maioria das vezes a gente foi o que a gente queria que os pais ficassem felizes, para agradar os pais. E ali começam as nossas neuroses. Então esse livro ensina muito sobre neurose. Anote aí, O Grito Primal, Arthur Janov. E aí essa fala é muito interessante pra gente que é pai e mãe, né, doutor Maurício? Porque às vezes não é que o seu pai, lembre disso, porque às vezes você tá contando uma historinha pra você aí dentro da tua cabeça, que o seu pai queria isso, que a tua mãe queria isso, mas às vezes era a tua percepção daquilo que você vivenciava, quem tem irmão, às vezes a tua percepção do que os seus pais queriam, porque eu vejo muito essa transferência com o meu filho. Às vezes eu não tô esperando que ele seja submisso, e ele faz, e eu penso, mas da onde que saiu isso? Da percepção de que talvez
não ter o conflito, vai agradar. E isso é muito importante porque senão a gente não tá aqui dizendo que o teu pai e a tua mãe fizeram coisas ruins para você. O que a gente está dizendo é que eles fizeram o melhor que eles podiam com a informação que eles tinham, com o amor que eles receberam também, que eles só puderam dar aquilo que eles tinham, mas que também você, indivíduo, um serzinho pensante, teve essa percepção diferente, né? Porque senão a gente entra naquela que, agora entendi, doutor Maurício foi lá e falou, agora é culpa da minha mãe, agora é culpa do meu pai, agora, né? Então, não existe culpa, né? Existe situações que foram vivenciadas, né? É que às vezes a gente sempre imagina que você que está nos assistindo aqui, afinal nós estamos há mais de 5 anos aqui na Rádio T. Que delícia, né? Que delícia. Então, assim, que você que nos acompanha, você já tenha uma noção da nossa filosofia. Você não vai lá nas nossas redes sociais, a gente vai deixar aqui no final, com a autorização da Valéria, para que você possa acompanhar nossos conteúdos. E se você acompanha meu trabalho há algum tempo, o trabalho da reprogramação, você sabe que a gente é o maior defensor de pai e mãe. A gente é o maior defensor. Tá escrito e tá explícito em todo o nosso trabalho. Eu quis trazer, porque como diz Diego Caetano, o rádio é muito dinâmico, às vezes quem ouviu ontem não ouviu hoje, né? Outra, às vezes, Valéria, tem alguém aqui que não conhece também, né? Então é muito importante, a Valéria colocou um ponto importante, que é a riqueza de um pai e de uma mãe que trouxe a vida para você. Agora, esses mesmos pais, eles também foram crianças. Vamos lembrar disso? Então, assim, eles também foram crianças. E como crianças, eles não tiveram orientação. Muitas vezes você teve crianças na sua família cuidando de crianças. E muitas vezes o seu pai e sua mãe, mesmo com pouco que eles tiveram, eles ainda te deram muito mais do que eles tiveram. Perfeitamente. E aí, assim, e a gente não tá falando de sapato e de roupa, a gente tá falando de amor, de carinho, de atenção. Porque, às vezes, a gente tem pessoas que vêm de pai e mãe que trabalhava na roça, pai e mãe que trabalhava em fábrica, saía de madrugada e voltava e ainda parava para estudar junto, para tentar dar um pouquinho daquilo melhor que ele achava. Mas muitas vezes a gente acaba dando aquilo que a gente queria receber, né, doutor Maurício? Com certeza. E talvez é essa a lógica que você tem que olhar aí. Olhar para tua falta, olhar para tua insônia, procurar ajuda, né? E ter coragem, né, Valéria? Coragem. Dói, né? Dói olhar pra gente. Coragem de falar assim, cara, eu quero sair dessa questão de remédio e olhar para as entranhas, olhar para a essência, porque aí é o soro antiveneno, aí você vai curar. Doutor Maurício, para quem está chegando agora, são 8 horas e 9 minutos. Essa semana a gente está com o TNews até 8h10. E agora o tempo acabou. Eu não acredito. Inadmissível. Agora eu gostaria então que o senhor deixasse os contatos para quem quiser seguir, né? Maravilha, Valéria. Instagram, Reprogramação Biológica Oficial, tudo junto, e YouTube, Reprogramação Biológica Oficial. Temos muito conteúdo gratuito, riquíssimo para vocês lá. Falando em conteúdo, meu Instagram também, eu também sou reprogramadora, @Valéria Belafronte com 2 L's. Ontem a gente fez uma live, eu, Alex e Yuri, professores licenciados da reprogramação, sobre mama. Se você quiser acompanhar, tá salvo lá e disponível. Doutor Maurício, até quarta que vem. Obrigado, Valéria. Beijo para vocês. Lembrando, então, Reprogramação Biológica Oficial no Instagram e também no YouTube. Fique à vontade para seguir, já se inscreve lá, tá certo?